Em sua volta para a sala de aula, ele observou 3 jovens agredindo verbalmente um garoto enquanto davam chutes no mesmo a fim de provocá-lo. E então, José imediatamente gritou: Ei, seus pirralhos, caiam fora daqui! Os 3 olharam para o senhor e ficaram em dúvida. Não sabiam se saíam ou se ignoravam. Antes de começarmos, já deixe o seu like nesse vídeo. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Seu José já era um senhor de idade. Ele morava com a sua filha Melissa, que era quem cuidava dele. Além de Melissa, José tinha mais uma filha chamada Laura. No entanto, ela morava em um local bastante longe do pai. José teve poucos arrependimentos em sua juventude. Estamos falando de um senhor que disse que aproveitou muito bem a sua vida jovem. No entanto, uma das coisas que ele se arrependeu foi de não ter estudado. Eles moravam no estado de Roraima, no Brasil. José era daqueles senhores que gostavam de deitar em uma rede e ficar olhando para o absoluto nada pensando na vida. E em um determinado dia, ele estava deitado em sua rede, relembrando a sua infância. José era o centro das atenções quando era pequeno, seja na escola ou brincando na rua com seus amigos. O senhor sorriu quando se lembrou das vezes em que ele tocava a campainha dos vizinhos e em seguida saía correndo. E também das vezes que ele amarrava o cadarço do tênis de seus amigos na cadeira da escola para que na hora do intervalo eles não conseguissem sair correndo. É claro que mais tarde José ganhou consciência. Claramente ele havia percebido que aquilo era errado. Mas na época, José apenas dava várias gargalhadas das situações em que ele se metia. Porém, a sua mãe não era nada calma. E sempre que a mesma ficava sabendo que seu filho havia aprontado novamente, ela já preparava o seu castigo. Essa era a única hora que José não sorria. Mas mesmo sofrendo as consequências, ele não queria deixar de aprontar. E também sobrava para os parentes do garoto, como tios, primos e até avós. No entanto, o garoto abandonou a escola ainda no ensino fundamental. O jovem gostava de fazer várias coisas, mas estudar não estava na lista. E depois de ser expulso 3 vezes em 3 escolas diferentes, a mãe do garoto acabou desistindo de levá-lo à escola. Nem mesmo o pai do garoto havia conseguido colocá-lo na linha. Não que ele não tivesse medo de seus pais castigá-lo, mas por alguma razão ele se mantinha fazendo bagunça mesmo com os castigos. Mas isso fez com que José começasse a trabalhar bem cedo. Aos 12 anos de idade, o garoto já havia arrumado seu primeiro trabalho e foi ao lado de seu pai. Eram pai e filho trabalhando como sapateiro e engraxate. Sendo assim, ele havia se tornado bastante independente logo cedo. A farra de José continuou na rua durante algum tempo, mesmo com ele trabalhando. Os seus colegas de sua idade o invejavam por ele não ir à escola, pois naquela época achavam que era uma coisa boa. Jogar bola e empinar pipa eram as atividades preferidas de José naquela idade. Entretanto, ele já ficou em algumas situações de risco por causa disso, como nas vezes em que sua bola caiu na linha de trem ou nas vezes em que ele quase era atropelado quando o garoto acabava não vendo os veículos por estar muito concentrado prestando atenção na sua pipa. Mas felizmente, ele acabou não se machucando. Se por um lado a infância havia sido boa, por outro lado a juventude não foi diferente. José começou a sair com o seu grupo de amigos aos 14 anos de idade. Felizmente, nunca havia se envolvido com coisas erradas, mas em compensação, ele era um dos animadores da festa. Como já citado, José amava sua infância e juventude, mas a falta de estudo e conhecimento fizeram com que o jovem passasse certos apertos em sua vida. Ele nunca havia passado fome ou necessidades, sempre levava o pão de cada dia para sua família. Porém, ele precisava dar duro trabalhando em serviços pesados, ralando o mês inteiro para ganhar muito pouco. José sempre teve o sonho de ter uma casa própria, mas só conseguiu quando já tinha 51 anos de idade. Mesmo assim, foi um sonho realizado para a família. O senhor havia ficado viúvo quando tinha 62 anos de idade. Na época, ele morava apenas com a sua esposa, pois as suas 2 filhas já haviam se casado e estavam vivendo as suas respectivas vidas. No entanto, com o falecimento da mãe, Melissa viu a necessidade de trazer o seu pai para mais perto de si para que ela pudesse cuidar do mesmo. E assim foi. José foi quem mais demorou para superar a partida da esposa. Só conseguiu melhorar um pouco aos 67 anos de idade. E foi com essa idade que ele começou a passar a maior parte do seu tempo em sua rede pensando. Durante um bom tempo, o senhor havia ficado sem mais objetivos e metas para sua vida. Ele já estava aposentado e estava decidido que era aquela rotina que ele iria levar até a sua partida. Todavia, ele passou a se lembrar de como era estudar.
Na verdade, se lembrou de como era falho em seus estudos. Depois que pensou sobre isso durante alguns dias, ele teve uma ideia bastante louca aos olhos de alguns. Parecia ser tarde, mas José estava decidido de que iria voltar a aprender, voltar à escola. Por coincidência, a sua filha que cuidava dele era justamente uma professora. O senhor pretendia pedir ajuda justamente a ela, pois não fazia ideia de como ele começaria. Quando a filha ficou sabendo do desejo do pai, logo ela se impressionou. Não passava pela cabeça dela que o seu pai tinha desejos como esses. Felizmente, a escola na qual Melissa trabalhava também tinha a EJA, Educação de Jovens e Adultos. O desejo do senhor era retomar o ensino fundamental, e então a sua filha levou a documentação necessária para matricular o senhor. José não fazia a mínima ideia de como seria estudar em uma sala de aula cheia de jovens, pois mesmo se tratando de EJA, haveria muito mais jovens do que adultos. Era muito incomum em sua cidade um adulto fazer EJA no ensino fundamental. José procurou em algumas prateleiras de sua casa o seu antigo material escolar. Ele sentiu, no mínimo, muita nostalgia depois que viu todos aqueles materiais. Mal sabia como aquilo ainda estava lá, mas o mesmo se sentiu bem quando viu tudo aquilo. Ele apanhou todo o antigo material e disse à filha que pretendia retomar os seus estudos com eles. Porém, a mesma fez sinal de negativo com a cabeça, como se quisesse dizer de jeito nenhum. Já que a sua filha havia o proibido de retornar com aqueles materiais velhos, eles foram obrigados a ir comprar novos. E nesse momento, José já estava sentindo vontade de desistir novamente, pois parecia que a sua filha estava escolhendo um presente de casamento. De fato, o senhor só queria algo simples, qualquer coisa que ele pudesse fazer as suas anotações e estudos. Mas por algum motivo, Melissa queria que realmente fosse algo especial para ele. Por isso a demora para escolher. Tudo já estava pronto para que o senhor desse início às suas aulas, mas na hora de ir à escola, José ainda estava tentando tomar coragem para sair de casa. Se há uma coisa que o senhor desenvolveu nos últimos anos, foi a indecisão. Ele simplesmente não sabia o que queria e absolutamente do nada desistia das coisas. Entretanto, ele já havia desistido da escola antigamente. Será que ele ia desistir mais uma vez? José disse que não iria mais, o que deixou Melissa extremamente estressada, visto que ela já tinha preparado tudo para o pai. E assim, ela saiu de casa bufando de raiva. Nesse dia, o marido de Melissa estava em casa. Normalmente, era José quem dava alguns conselhos ao jovem quando ele precisava, mesmo sem o homem pedir. Mas foi a vez do homem checar o que estava acontecendo com o senhor para ele ter tanta indecisão. Primeiro ele tentou descobrir o motivo para que o senhor tomasse a decisão de retornar às aulas. José estava convencido de que ele não tinha mais nada para fazer em sua vida, pois ele já estava aposentado e que era só ele esperar o momento de perder a sua vida depois que o seu organismo deixasse de funcionar. O seu objetivo era apenas consertar um erro que ele havia cometido no passado. No entanto, o homem discordou plenamente de José. Ele disse que era bom que o senhor retomasse os seus estudos, mas não porque ele já estava com o pé na cova, e sim porque conhecimento era bom. Completou dizendo que, contanto que José mantivesse a sua saúde boa, ele ainda teria muitos anos de vida. E como a sua última carta na manga, o genro de José pegou a chave de seu carro e disse que ele levaria o senhor para determinada escola. E então, José pisou naquela escola pela primeira vez como um aluno. Ele estava um pouco atrasado, mas felizmente não teve problemas para conseguir permissão para entrar. Quando ele apareceu na porta da sala de aula, os alunos logo ficaram o observando, todos com expressões confusas em seus respectivos rostos. Porém, até mesmo o professor que estava presente na sala de aula achou que José havia se enganado. Ele disse: "Senhor, o EJA para o ensino médio é apenas no turno da noite." José ignorou a fala do professor, entrou na sala e em seguida se sentou. O professor então olhou para o senhor e se preparou para dizer algo. Porém, ele resolveu olhar em sua lista de presença antes e foi aí que ele viu que o nome do senhor estava na lista. Depois de pedir desculpas inúmeras vezes, o professor deu início à aula. José estava achando todo o conteúdo magnífico. Geralmente, alunos do EJA ficavam bastante focados na aula, prestando muita atenção no conteúdo que era passado, e aquela sala em especial costumava ser muito competitiva. Para incentivo dos alunos, mensalmente eram realizadas provas orais sobre o conteúdo do mês, com direito a prêmio para o vencedor. Os alunos da classe de José variavam entre 15 e 20 anos de idade. José era o único com mais de 20 anos, além dos professores, é claro. Por isso a surpresa de todos. Mas não era isso que ia impedir o senhor de continuar a sua jornada de aprendizado.
Depois do primeiro dia de aula, José acabou se empolgando. Logo ele sentiu interesse nessa prova oral. Apenas lendo um livro, José aprendeu mais coisas do que ele imaginava que poderia aprender. Nesse primeiro dia de aula, ele fez várias anotações a respeito de atividades de matérias. Durante o intervalo, os alunos que andavam pelo pátio estranhavam a presença do senhor. O intervalo era único, então o EJA mesclava com o fundamental. Eles achavam que José era um novo funcionário da escola, então era muito comum ele ouvir um "Oi, tio". Sempre que um jovem de 11 a 14 anos de idade passava e dizia "Oi, tio", José olhava com cara feia, pois ele entendia que estavam chamando ele de velho. Logo, a paciência do senhor, que não era muito grande, diga-se de passagem, se esgotou. E para todos que o chamavam de tio, ele gritava "Eu não sou seu tio, seu pirralho", ou sua pirralha. Os alunos se assustavam e ficavam confusos. De longe, algumas pessoas que assistiam à cena acabavam dando muita risada. Não demorou muito para que José se tornasse o novo meme da garotada, de modo que alguns estavam dizendo "Oi, tio" propositalmente só para que eles vissem a reação do senhor. Enquanto ele estava sentado no refeitório comendo, a sua filha Melissa passou ali perto em direção à sala dos professores. Quando ela viu seu pai na escola, ela ficou super contente e foi conversar com o mesmo. E então, o senhor explicou o motivo para ele acabar indo à escola para a sua filha. Ela se manteve contente, se despediu do pai e seguiu seu caminho. Curiosamente, um garoto com 12 anos de idade que estava sentado sozinho acabou ouvindo a conversa e notou que José era um aluno. O senhor havia percebido a presença do jovem, e então ele o chamou algumas vezes dizendo "Garoto, garoto". O menino ficou com medo. Aparentemente era bastante tímido, mas olhou para José. O mesmo perguntou a ele o porquê de ele estar sentado sozinho. O jovem respondeu que ele não tinha muitos amigos, e assim, ao que parece, José havia feito a sua primeira amizade na nova escola. O primeiro intervalo de José foi cheio, mas ainda não havia terminado. Em sua volta para a sala de aula, ele observou 3 jovens agredindo verbalmente um garoto enquanto davam chutes no mesmo a fim de provocá-lo. E então, José imediatamente gritou: Ei, seus pirralhos, caiam fora daqui!" Os 3 olharam para o senhor e ficaram em dúvida. Não sabiam se saíam ou se ignoravam. Quando José percebeu isso, ele elevou seu tom de voz ainda mais nervoso, dizendo: "Vocês querem que eu peça de novo?" Os garotos saíram correndo claramente envergonhados, visto que todos que estavam por perto assistiram à cena. Quando o jovem foi agradecer pela atitude de José, ele recebeu uma resposta inesperada. O senhor disse: "Obrigado? Como assim obrigado? Não deixe que eles te tratem assim. Você não é nenhum palhaço e nem saco de pancada deles." Logo após, José saiu andando. Ele queria apenas ajudá-lo de alguma forma, encorajá-lo, e o garoto havia entendido o recado. Naquela ocasião, José se lembrou de sua adolescência, quando ele tirava a paz não só dos alunos, mas também dos professores. Sorriu ao lembrar de algumas cenas. Ele retornou à sala de aula e assim retomou seus estudos. Após o seu primeiro dia de aula, depois de muitos anos, José foi ao encontro de Melissa para ir embora com a mesma. No caminho de volta para casa, é claro que a sua filha perguntou como havia sido o primeiro dia de aula de seu pai. José citou alguns poucos pontos positivos. Em seguida, ele começou a reclamar, dizendo que eles, incluindo a sua filha, eram extremamente desorganizados e irresponsáveis por deixarem alguns alunos praticarem bullying com outros alunos. Reclamou das matérias difíceis, reclamou das pessoas o chamando de tio e reclamou da lerdeza de alguns professores. Melissa apenas levou uma de suas mãos à cabeça enquanto dirigia e pensou: ele sempre foi um reclamão. No entanto, aquela era apenas uma maneira de dizer que havia gostado, e Melissa sabia disso. José não se sentia vivo daquela maneira há bastante tempo. Em apenas um dia de aula, ele pôde viver vários momentos. Além disso, também tinha a prova oral que José queria fazer de qualquer maneira. Queria receber pelo menos um prêmio como bom aluno na escola. E então, pensando nisso, ele chamou a sua filha. O pedido do pai a surpreendeu. José pediu para que ela lhe ensinasse os conteúdos necessários para que ele pudesse ganhar a prova oral que estava próxima. E então, a partir daí, a única coisa que José fazia era ler livros e resolver problemas. Na verdade, ele estava achando isso melhor do que fazer caça-palavras para passar o tempo. Alguns dias se passaram. José permaneceu estudando, arrumando novos amigos e até novos inimigos. Na verdade, não demorou muito para o senhor ficar conhecido na escola. Ele era muito extrovertido.
No passado, José era conhecido na escola, porém, conhecido porque aprontava demais e dava muito trabalho aos professores. Dessa vez era diferente e isso encheu José de orgulho. Enfim, o dia da prova oral havia chegado. Rafaela, de 18 anos de idade, uma das alunas da classe de José, havia ganhado o prêmio 3 vezes seguidas e estava confiante que iria conseguir o 4º prêmio. O tal prêmio se resumia em um troféu, um certificado e notas. Era algo simbólico, mas os alunos acabavam levando mais a sério por causa do lado competitivo. Enquanto Rafaela se gabava, repetindo inúmeras vezes que iria vencer, José acabou ouvindo. E então, ele se preparou para gritar algo, mas foi impedido por sua filha, que surgiu atrás dele e sussurrou em seu ouvido: "Não faça isso." José havia se segurado graças à sua filha. A prova oral era dada apenas aos alunos do EJA e era aplicada no pátio da escola somente para os participantes inscritos. Naquele dia mais cedo, Melissa havia dito ao seu pai para ele não ficar tenso. Ele apenas olhou para a filha e respondeu com outra pergunta: "E quem é que está tenso?" Por mais que estivesse acostumada com as respostas do pai, Melissa nunca deixava de sorrir quando as ouvia. Logo a competição começou, e o que aconteceu ali impressionou a todos. Era para ser uma competição, no entanto, não houve disputa. José havia respondido a quase todas as perguntas como se estivesse com um gabarito na mão. De 50 questões, ele acertou 43. Na verdade, esse era um novo recorde na escola, já que o máximo que já haviam acertado eram 37. José ouviu aplausos e mais aplausos para ele. Na hora, ninguém havia entendido como o senhor tinha conseguido, sendo que aquele era o primeiro mês dele na escola. Acontece que José não tinha mais nada para fazer em sua casa, então as leituras e práticas haviam se tornado seu hobby. José guardou aquele troféu e certificado com o maior cuidado possível. Parecia pouca coisa ou até mesmo besteira para muitos, todavia, não para José. Na verdade, aquela foi uma das maiores conquistas de sua vida. Ele continuou a sua jornada nos estudos e conquistou muitos outros troféus no decorrer do tempo. O seu objetivo era passar também pelo ensino médio e se formar lá, provando que nunca é tarde para aprender. O que você achou da atitude de José? Em sua opinião, mais pessoas deveriam pensar como ele? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então não perca tempo, se inscreva. Até o próximo vídeo.